Turma, vamos começar o nosso Conversa de Redação, agora o nosso debate, né? O Conversa de Redação começou agora há pouco, mas agora para debater, para conversar. Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes. Preparei alguns temas aqui pra gente, mas não pode começar de forma diferente. Começar com você, Eduardo. Fouad Noman vence bem uma eleição disputada, que ele começa lá atrás, consegue para um segundo turno e agora vence Bruno Engler nesse segundo turno. Fouad Noman venceu. E agora? Agora é esperar que ele consiga. Boa noite a todos. Eu esperar que ele consiga convencer as cidades que ele é um bom prefeito, porque quem ganhou essa eleição foi a menor rejeição. De cada 20 pessoas que eu conheço, com as quais eu conversei, 19 estavam absolutamente tristes com o quadro da eleição em Belo Horizonte. Nenhum candidato que empolgou. A própria gestão do Fouad é fraca demais. Agora a gente pode falar isso, que passou a eleição, você pode falar tudo aqui, a legislação não permite até 2 horas atrás. Fraca demais. E o Fouad é mais um prefeito que, se você perguntar para ele qual que é a principal rua de Venda Nova, é capaz de falar Vila Alice. Você fala, não, essa, prefeito, é uma avenida, a rua lá é Padre Pedro Pinto. Não conhecem. E o que eu escutei de muita gente é o seguinte: redução de danos, eu vou votar no Fouad, porque como é que eu voto no menino de 27 anos, que por melhor que seja, nunca fez nada na vida? Não tem um currículo, não estudou, não trabalhou, não militou, como é que vota? Sabe? Então, eu escutei isso demais, mas demais, para tudo quanto é lado que eu fui. O prefeito de Belo Horizonte, eu repito, Fouad Noman, ganhou porque o povo não queria votar no menino. Se fosse uma outra pessoa, inclusive mais de radical à direita, como o Nicolas, por exemplo, vai perder a eleição. E se fosse outro candidato, minimamente vinculado às aspirações e a simpatia das pessoas, ganhava do Bruno 80-20. O Fouad ganhou a eleição também, ele deve agradecer isso aos milhões que ele gastou, primeiro com publicidade e depois na campanha para fazer a imagem dele. E as pessoas falavam comigo, vou ficar com esse velho aí mesmo aí, sendo suspensão, esse gente boa aí, porque o outro menino é meio esquisito. Então, isso precisa ser dito, viu, Júnior? Agora, numa outra passagem, eu quero dizer para o senhor, se o senhor me perguntar, eu vou dizer quem ganhou e quem perdeu a eleição no Brasil, no estado e na capital. Eu vou te fazer essa pergunta. Eu estou esperando. Ô, Edilene Lopes, queria te ouvir aí agora que tá tudo terminou, né? A gente tem agora Fouad Noman por mais 4 anos na cadeira de prefeito de Belo Horizonte. E agora, Edilene? Pois é, Júnior, eu acho que Fouad Noman vai enfrentar um novo capítulo, que é o embate com a Câmara de Vereadores. Conforme eu havia dito aqui antes, temos 2 grupos políticos na Câmara dos Vereadores que provavelmente não serão da base de Fouad Noman. Um grupo deve ser organizado pelo atual presidente Gabriel Azevedo, do MDB, que disputou a prefeitura contra Fouad Noman e que foi muito combativo em relação à prefeitura nos últimos anos e que é um pretenso candidato à prefeitura na próxima eleição. E teremos o grupo de Marcelo Aro, que é um grupo forte de vereadores também. Muito provavelmente esses 2 grupos não vão se juntar, mas também não vão se juntar a Fouad. Então, essa relação com a Câmara dos Vereadores terá que ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque senão o Fouad não consegue governar. Mas há aí um ponto de interlocução que é um ponto interessante, que é justamente o vice-presidente da Câmara dos Vereadores, Álvaro Damião, que tem um trânsito bom na direita, que também dialoga com a esquerda e que pode ser aí o ponto de interseção, de interlocução importante para Fouad Noman na relação com a Câmara de Vereadores, porque esses são poderes diferentes que têm que se fiscalizar, que é normal que eles tenham um embate, mas eles também têm que trabalhar pela cidade. Um poder não pode paralisar o outro e, dependendo do tipo de conflito que existe, isso acontece, aí a cidade fica imobilizada, porque o prefeito não consegue fazer nada. Então eu acho que esse vai ser o grande desafio de Fouad Noman daqui para frente. E Álvaro Damião provavelmente deve falar disso nos próximos dias. A prefeitura deve ter uma secretaria de vilas e favelas, isso que ele vem falando, já adiantando um pouco do que deve ser anunciado. Essa é uma demanda da população de vilas e favelas. Desse assunto eu entendo muito, porque não só porque sou de uma comunidade, como porque trabalhei por vários anos em uma ONG que mapeou todas as vilas e favelas de Belo Horizonte, e é preciso que haja um olhar especial para essa parte da cidade. Então eu acho que qualquer que fosse o prefeito iria atender essa demanda, pelo menos vários fizeram esse compromisso, e essa deve ser uma novidade no governo de Fouad Noman. Olha só, William Travassos, Fouad Noman por mais 4 anos na cadeira de prefeito. Eu vou te fazer a mesma pergunta, e agora? Não, eu não concordo com o Eduardo quando ele fala, né, que o Fouad é um péssimo prefeito.
Eu acho que atrás do Fuad, não foi o péssimo, mas não foi talvez o melhor 6, prefeito. Ok, não é o... eu disse a palavra fraco. Fraco, que é diferente de perfeito, péssimo. perdão, desculpa, Edu. Então que o Fuad é um cara fraco. Eu não vejo dessa forma quando eu começo a visitar um pouco da estrutura que existe na Prefeitura de Belo Horizonte. E durante esse processo eleitoral, eu ouvi tanta gente falando um monte de absurdos sobre o funcionamento da cidade, que a guarda municipal é uma porcaria, eu falei, gente, essas pessoas nunca foram na guarda municipal, nunca acompanharam o monitoramento que a guarda faz, nunca viram o trabalho de planejamento da cidade, da defesa civil do município, quando você tem o período de enchentes. Essas pessoas não estão vendo as obras que estão acontecendo. Então, assim, a equipe hoje que move Belo Horizonte não está só no Fuad. Ele é apenas uma das peças. É o cara que representa. Agora, a cidade como um todo, ela tem um funcionamento. Precisa melhorar e muito, não tenha dúvidas disso. E eu acho que, assim, também, imagine você cobrar de um gestor 2 anos e meio de trabalho dele e falar o seguinte: agora me apresenta uma solução definitiva para Belo Horizonte, uma cidade que tem 700 quilômetros de rio canalizado, cheio de montanhas, com eventos climáticos que a cada vez mais complicados. É uma cidade que tem problemas na sua infraestrutura e a gente leva um tempo para corrigir isso. Então eu acredito que, assim, agora ele vai ter a oportunidade, que o povo sabe quem é, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Fuad ficou irritado comigo. Lembra quando eu chamei ele para andar de ônibus? Mas depois o que eu vi? Eu vi o tolerância zero, eu vi a cobrança em cima da melhoria do transporte. Então, assim, eu não posso só dizer que ele é um fraco, entende, Edu? Em função de toda a estrutura que está no entorno do Fuad. Mas o tolerância zero, desculpa, não ele. Pra inglês ver, mas assim, não, Edu, pelo amor de Deus, aí tá bom. É só pra andar de ônibus e ver, gente. Anda de ônibus em Belo Horizonte. Então, aí, o Júnior, aí você tem que falar de um contexto maior, de uma falta de planejamento ao longo dos anos, pô. Não é isso? William, você anda de moto, filho. Anda de moto em Belo Horizonte, você vai ver se a tolerância zero funcionou. E você acha que eu que ando de moto não tenho reclamações a fazer? E aí, Marcelo da Fonseca? Júnior, o Fuad... Você provocou o William, mas o Eduardo acabou acertando em mim. Pô, tolerância zero, gente. Não, tudo bem. Propaganda eleitoral. Não fala isso. Calma. Tolerância zero é que eu tô quase tendo. Quantos ônibus foram multados? Quantos ônibus pagaram as multas? Aí é um problema. É um outro problema. Uai, mas se você multa e não cobra, meu amigo. Não, mas será que não cobra mesmo? Ô, gente, a gente conheceu o prefeito Fuad Noman, o técnico na prefeitura. A partir de agora, eu acho que uma campanha muda muito a vida dos políticos. Uma campanha política aproxima o político da população. E o próprio Fuad falou muito isso, né? Que era a primeira campanha que o Fuad participou, né? Visitou vilas, visitou favelas. Ele ouviu da população reclamações, ouviu críticas dos adversários, que são importantes. É importante que os adversários apresentem críticas. Então agora a gente vai conhecer o Fuad político. E eu acho que uma eleição, ela te dá mais legitimidade. Não que por ser vice ele não tenha legitimidade para assumir quando o Calil saiu. Mas o Fuad não tinha uma força na Câmara. O Fuad não tinha, a gente não conhecia o Fuad como político ainda. Então, a partir de agora, a população conhece o Fuad, né? O meio político conhece o Fuad, e aí vem o benefício, né, de ser um nome conhecido, e vem o bônus e vem o ônus. Porque agora as cobranças vão aumentar. Todos esses temas que nós estamos discutindo aqui, de guarda municipal, de ônibus, agora o Fuad fez compromisso na campanha. Antes quem tinha feito compromisso era o Calil. Não cumpriu os compromissos, largou pro Fuad. Agora o Fuad fez compromissos para todos os eleitores belo-horizontinos. E agora a cobrança em cima dele aumenta. Agora a gente vai ver se o Fuad é um prefeito fraco ou se ele vai cumprir as promessas e vai fazer uma gestão mais à cara dele. Eu acho que agora vale um voto de paciência. A população deu um voto de confiança no prefeito para ele continuar fazendo o trabalho dele. E agora a gente vai fiscalizar e saber se esse trabalho é bom ou não. Tem mais alguma coisa para falar ou posso virar de tema aqui? Eu sei que você tá meio provocado. Eu ia falar, não vou fazer isso. O Eduardo tá sorrindo ali. Eu tô preocupado em saber como é que ele vai arrumar secretários, cargos para tanta gente porque tá um balaio de gato aqui. Eu tava vendo a filmagem da comemoração, tem tudo quanto é partido. E nós sabemos que a esquerda tá mandando a prefeitura há 30 anos. Se o Fuad quiser fazer o sucessor, ele tem que ouvir a voz das urnas e dar o menor espaço possível para a esquerda. Começa aí. A luta dele com a Câmara vai ser um negócio assim horroroso. Então, eu não queria estar no lugar dele, não. Chamou, Edilene? Peraí. Edilene chamou. Sim, o Eduardo falou dessas imagens da comemoração. Eu acabei de ver algo muito engraçado, porque tem algumas imagens no Instagram do ministro Alexandre Silveira e está comemorando com ele na foto a Kika da Serra, que foi a candidata a vice de Carlos Viana. Agora você vê. Edilene, o Rogério Correia.
Perdão, Edilene. Pode estar só não. rindo. Gente, o Rogério Correia, que chamou o Fuad de mentiroso, né? Que atacou o Fuad várias vezes, estava lá do lado, cumprimentando. Ao lado do Reginaldo, que é inimigo dele no PT. Mas eu percebi uma coisa curiosa, porque o PT mandou alguns representantes para a festa de comemoração. E no início eu vi o Reginaldo, eu vi o Pedro Rousseff, né? O sobrinho da Dilma, e aí depois apareceram outros nomes. Nossa Senhora. São nomes que não se bicam. Dentro do PT, essa eleição deixou um racha muito grande. A gente viu uma divisão interna no PT muito grande. O grupo do Rogério Correia e o grupo do Reginaldo Lopes. O Reginaldo queria apoiar o Fuad desde o início. E o Rogério bateu para a candidatura dele. E agora, na festa de comemoração, a gente vê os dois ali confraternizando, mas a gente com certeza vai ter muita coisa para resolver ainda. Em relação ao Carlos Viana, Edilene, na verdade, a Kika era a primeira opção, né? Que era o que ele queria, a Kika da Serra, que faz um trabalho lá. Acabou não se Então, mas e aí ficou a Renata Rosa. Mas a Kika, ela sempre teve uma boa relação com a prefeitura em função da horta comunitária que tem na Serra, em função da associação de moradores, porque ela faz um trabalho social dentro da Serra muito importante, é uma grande liderança. Eu quando vejo isso, aí vem a preocupação, porque o questionamento do Bruno era o quê? Olha, a prefeitura está loteada com 300 cargos, e o prefeito ela fica, não, olha, no meu gabinete eu só tenho isso aqui, os outros cargos são de pessoas que estão trabalhando. Será que nós vamos ter o que o Bruno acusava o Fuad de fazer? Nós vamos ter agora um loteamento dentro da prefeitura? Aí seria um absurdo, né? Agora, quem falar que não divide e que não negocia cargo também, né? Aqui nós temos que falar, né, Travasso? Ficar fingindo que os partidos não distribuem cargos, isso é uma conversa, porque tanto a direita quanto a esquerda fazem. Eu não conheço alguém que não tenha feito até hoje. Político vem e fala que não vai fazer, vai e faz. Então tem que falar as claras, beleza, nós temos um apoio desse aqui, tal secretaria vai para tal partido. Tudo bem se você está fazendo e está falando. O problema é quem fala que não faz e vai fazer. E no final das contas a gente sabe que todo mundo vai fazer. Eu conheço o Fuad há uns 40 anos. O Fuad é um jeito correto, digno, decente. O Fuad, quando secretário de Estado da Fazenda, teve uma lei aí, Jônio, de cobrança de taxa de incêndio, que era para todo mundo, depois teve uma reação grande, e era o Itamar que depois cobrou no governo do Aécio, ele era secretário. Eu questionei, ele prometeu que todo mês ele ia prestar conta para mim da utilização da taxa nos bombeiros. Ele não tinha essa obrigação e prestou. Eu tenho muito respeito por ele. Mas olha aqui, como eu gostaria de acreditar que ele vai dar uma guinada. Porque, Júnior, nesse período que ele ficou aí, 1 ano e 7 meses, ele teve 5 secretários de educação diferentes, rapaz. O Aro chega assim, põe fulano, ele põe, tira, põe, tira, põe. Entendeu? Dá uma espiada no governo dele, o que foi nesse. Agora você imagina o que vem por aí. O Aro não vai desistir da luta, o Gabriel não vai desistir da luta, Alexandre Silveira vai querer um naco. Eu não doido. Eu não quero estar no lugar dele. Agora, o William fala, né, que o Bruno Engler criticou muito o Fuad, essa coisa de dividir, procurar apoio de partido. Poxa, 2 dias depois do primeiro turno, o que é que o Bruno Engler foi fazer? Ele pegou um avião e foi lá para Brasília. Conversar com quem? Com republicanos. Ele queria tentar trazer o Tramonte para a campanha dele. Claro que houve promessa de cargo. Claro que houve promessa de algumas coisas, né? Apoio político faz parte. E aí, igual a Edilene falou, seja de direita ou de esquerda, quem quer governar precisa de alianças. Pessoal, olha aqui, vamos falar dos apoios então, já que a gente entrou nesse assunto aí dos apoios. Vamos lá, Lula, Bolsonaro, Zema, Calil, quem mais que a gente pode falar? Nicolas, Cleitinho, pois é, mas o Nicolas e o Cleitinho se fala de forma, e Bolsonaro de forma muito direta na campanha de Bruno Engler, e eles entraram mesmo, mergulharam. Né? Zema disse que colocou um vice ali, a vice ali do Tramonte, mas também não foi aquele apoio que todo mundo espera. Depois no segundo turno, vou apoiar o Engler, mas também de forma muito tímida. Lula não veio a Belo Horizonte para apoiar o candidato dele no primeiro turno, que era o Rogério Correia. No segundo turno, o que a gente sabe é que a campanha de Fuad falou, pelo amor de Deus, não cola aqui não, porque esse nem vai dar problema. Calil começa uma campanha ali junto com o Zema, depois que toma conta de tudo que estava acontecendo na campanha de Tramonte, a campanha naufraga e ele agora vai andar de moto no segundo turno e não quer nem saber. A doutora Luciana Pomuceno chamou de bebê chorão, né? Foi, tipo, não quero nessa brincadeira mais. E aí, Eduardo, como é que ficam essas grandes lideranças, não só de Minas Gerais, mas no Brasil, que todas elas saem derrotadas aqui dessa eleição? Amigo, vamos esquecer o segundo turno, porque os dados são muito recentes. No primeiro turno, o centro e a direita tiveram 72 milhões de votos no Brasil contra 23 da esquerda.
Então, a esquerda foi massacrada, humilhada, e como o Lula não faz a menor questão de criar líderes dentro do PT, sucessores, ele é que é a cara do PT e você acaba de dizer, ele não teve coragem de vir apoiar o Correia, quando ele queria vir apoiar o Fuad, falou, não vem não. As exceções petistas, vamos pegar Minas Gerais, duas prefeitas petistas eleitas, ou reeleitas, a de Juiz de Fora, que é uma professora universitária com uma rica história, e a de Contagem, que é uma petista sabidamente diferente. Então, a esquerda morreu. A petista tucana, vamos dizer assim. É inteligente. É. Bom, aí sobra o quê? A centro e a direita. A direita radical ganhou. Eu não vi isso, não. Senão o Marçal teria sido eleito em São Paulo. E aí você fala, o Bolsonaro, se fosse de fato comprometido com as coisas, ele primeiro botou a turma lá na frente dos quartéis, botou a turma em Brasília e viajou para os Estados Unidos, os caras estão aí pagando cadeia. Se ele fosse comprometido, ele tinha apoiado, escolhido um lado, né? Ele ficou em cima do muro entre o Nunes e o Marçal, e quando quis aparecer, foi despistadamente rejeitado. Perdeu a eleição. E ficou claro, eu acho que ficou claro, para Nicolas, para Engler, para essa turma toda, é o seguinte, são pessoas valorosas, assim como os petistas são, os petistas mais radicais são pessoas valorosas e que terão sempre chances no legislativo. Quando precisar romper a bolha dos 30%, 35% de voto, não vão ganhar a eleição. Podem desistir. E agora eu já estou caminhando para o final. Sabe quem foram os dois grandes vencedores? Tarcísio, governador de São Paulo, e Kassab, que é secretário de governo dele, que é presidente do PSD, que é o partido que mais fez prefeitos. E com esses caras vencedores, Júnior, eu que não sou analista político, sou um palpiteiro de plantão, pagador de impostos, te afirmo que o Tarcísio vai escolher correr o risco da presidência ou ganhar com tranquilidade a reeleição em São Paulo. Se quiser disputar a presidência, ninguém é páreo para ele, acabou. Ele é o candidato. Será, Edu? Ninguém é páreo para ele. A gente vai ter o presidente Lula tentando se reeleger. Não, eu estou falando no campo da direita, como candidato. Entendeu? Eu quis dizer isso. Ninguém é páreo para ele. Agora eu vou responder a sua pergunta. Ganha fácil do Lula. Ganha fácil. Sabe por quê, ô Júnior? É só você dar uma espiada no país. Claro, nós temos 2 anos, né, gente? Muita coisa pode mudar. Mas hoje, o país disse, Marcelo, o país disse no Rio, disse em Porto Alegre, o país disse aqui em Belo Horizonte, o país disse, com exceção de Fortaleza e mais 2 lugares, assim, não quer nem um lado demais e nem o outro demais. E esse grupo que está aí, Marcelo, ó, Caiado, Zema, Ratinho, Tarcísio e o Eduardo Leite, eles vão estar juntos. Essa turma vai eleger o próximo presidente, eu não tenho a menor dúvida. E vai eleger porque os caras estão aprendendo. O Engler não ganhou, o Júnior, como nenhum outro cara radical ganharia, só. A população não quer, gente, conversa com o motorista de aplicativo, o taxista, o faxineiro, entendeu? O engenheiro, ninguém quer. Fala, Marcelo da Fonseca. Marcelo tá ali numa... Eu tenho que abrir uma divergência do Edu, né? Muito respeitosamente, Edu, porque eu acho que, eu concordo que realmente a eleição mostrou que o povo tá cansado da polarização. Ninguém quer a extrema esquerda e ninguém quer a extrema direita. Tá todo mundo indo mais pro centro e talvez guinando um pouco para centro-direita. Só que tem uma coisa que ficou escancarado também nessa eleição, é que quem tem a máquina pública, sim, e aí a gente tem o caso tanto de esquerda quanto de direita, sim, quanto de centro, Fuad, a Marília Campos, a Margarida, né? O Ricardo Nunes, que também era desconhecido lá em São Paulo. Quem tem a máquina, a gente falou agora, se não for muito incompetente, se elege. Se a pessoa souber montar as alianças necessárias e se ela não for muito incompetente, é muito difícil você tirar quem está na máquina. Então eu acho que o Tarcísio, né, que teve um destaque muito grande, ganhou lugares em São Paulo que o PT reinava. Eu acho que o Tarcísio, ele pode fazer esse cálculo político. Será que para ele é melhor disputar 2026 com o presidente Lula tentando uma reeleição usando a máquina, distribuindo auxílio, anunciando obra e tudo mais? Ou será que talvez para o Tarcísio não seja melhor tentar em 2030, quando o Lula não pode ser candidato e a esquerda não tem mais ninguém? Mas os 5 nomes que eu citei da centro-direita, todos estão com a máquina na mão. E outra coisa, a esquerda precisa se reinventar, isso é fato. O Eduardo falou, não tem um segundo Lula, né? E dentro da direita, o Bolsonaro, ele tem, a gente não pode negar, um papel importante em colocar a direita na rua, em ocupar esse espaço da direita. Mas
o bolsonarismo não é mais Bolsonaro. Ele tem outros personagens, como o Tarcísio, o Eduardo Leite, os caras que estão... Marçal, que também tem esse cara houve nessa uma mudança. campanha. E aí, quando a gente fala assim, o Lula não deu um apoio aqui e tal, mas hoje, o Lula esteve presente no anúncio da vitória do Fuad. Eu não sei se vocês perceberam. O boné do Alexandre, do ministro, tava lá, ó, Lula. Ele se fez representar dentro daquele palanque, dizendo o seguinte, o governo federal está com o Fuad, o Lula apoia Fuad através do ministro. E esteve presente nisso. Isso tem um simbolismo, não adianta dizer que não. Então, da mesma forma que o Tarcísio, né, apoiou o Nunes, a gente tem aqui em BH esse apoio da esquerda, e isso está bem claro. Lembrando que a esquerda não ajudou em nada o Fuad no início da campanha, só complicou. Edilene Lopes, e aí, esses apoios? Vamos lá, Zema, Lula, Bolsonaro e por aí vai. A turma saiu meio derrotada dessa história, não? Saiu sim, Júnior. Eu acho que essa eleição ela tem 3 grandes recados, inclusive eu acabei de escrever uma coluna sobre isso, está no site da Itatiaia. O primeiro recado é: os grandes líderes políticos, que eram considerados grandes cabos eleitorais, perderam as suas forças de transferência de votos. Nós vemos que isso aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte, em que o Lula não entrou na campanha do Fuad. Embora haja um apoio da esquerda, o Lula não apoiou expressamente Fuad Noman, mas Bolsonaro apoiou Bruno Engler e perdeu a eleição. Em São Paulo, Lula apoiou diretamente Guilherme Boulos, foi várias vezes à capital paulista para tentar fazer Guilherme Boulos o prefeito da maior cidade do Brasil, e ele não conseguiu. Bolsonaro apoiava Nunes? Apoiava mais ou menos, porque o PL queria, o PL indicou o vice, não tinha como ele ficar fora, mas Nunes não é um candidato de Bolsonaro. Então, se nós formos considerar Belo Horizonte e São Paulo, tanto Bolsonaro quanto Lula perderam essa eleição. Se nós formos olhar o caso de Mauro Tramonte, Calil e Zema perderam a eleição, ou seja, os cabos eleitorais, os grandes líderes, não têm mais aquele poder de transferência de votos que eles já tiveram em outros momentos na política brasileira. Esse é um ponto. Segundo ponto, há uma diminuição da polarização, uma diminuição com o aumento do poder dos partidos de centro, tanto que o PSD de Gilberto Kassab lidera o número de prefeituras, de prefeitos eleitos no Brasil e também em Minas Gerais, e Gilberto Kassab jogando muito estrategicamente em São Paulo, que é o estado mais rico, ao lado de Tarcísio de Freitas, mas tendo um ministro no governo Lula, que é Alexandre Silveira. Então, os partidos de centro ganhando mais espaço, os partidos de direita também avançando e os partidos de esquerda diminuindo. Então, não há mais uma polarização tão forte, com a ponta esquerda e a ponta direita brigando no mesmo nível de pé de igualdade. Isso não acontece hoje mais no Brasil, e isso está claro. Nós vamos ver que no segundo turno, 51 cidades disputaram, poucas delas tiveram de fato um embate entre PT e PL. A maioria teve embate entre direita e direita, direita e centro, e algumas entre centro e esquerda, ou seja, o centro está dominando. Então, essas eu acho que são as 3 principais características dessa eleição: o avanço do centro, uma diminuição da polarização e também uma perda de potencial de transferência de voto dos grandes líderes políticos. Sem contar, é claro, com uma quarta, mas essa não é uma novidade dessa eleição em comparação com os últimos anos, que é a tendência de reeleição. Quem está com a máquina na mão e tem poder de fazer entregas está sempre um passo adiante na disputa, a menos que tenha feito um governo muito ruim que não possibilite uma reeleição. Ô Marcelo, você quer falar? O WT, ele observou, né, o boné do Lula lá na Eles não vão brigar agora, né? Não. Mas é interessante. Eu já briguei com ele hoje, Marcelo. Você viu, Você já Você viu o boné, acho que todo mundo viu, né? Ao vivo no YouTube. Só que é curioso, porque talvez essa foi uma das estratégias mais acertadas do Fuad. Logo que o Fuad foi pro segundo turno, né? Ele até apareceu com o suspensório vermelho, só que a campanha dele estrategicamente mandou um recado para Brasília: a gente não quer o Lula aqui em Belo Horizonte. Né, o prefeito deixou muito claro que ele não queria juntar a imagem dele com a do Lula, porque ele sabe que a rejeição ao Lula em Belo Horizonte é uma rejeição significativa. O Bolsonaro venceu a eleição em 2022 aqui. Então, esse afastamento durante a campanha foi muito claro. Agora, passou a campanha, já tem o resultado, apareceu o boné do Lula, apareceu um tanto de petista lá para comemorar a vitória. Pessoal,
O suspensório não foi vermelho, né? Tem um recado nisso também. O suspensório foi azul. Por quê? Porque conversa com aqueles partidos que são os partidos da social-democracia, como era o PSDB. Então, é a União Brasil que é o vice hoje. Isso também é um sinal. O suspensório de Fuad não ser vermelho e ser azul é um sinal. E o Lula aparecer agora que Fuad está eleito e é considerado bom, ter um alinhamento tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, isso também é positivo. Lula não apareceu antes, Fuad não colocou a estrela no peito. Mas agora que Lula não influencia negativamente a campanha de Fuad, aí um sinal claro de aliança, e Fuad foi claro também na entrevista coletiva que ele deu. Amanhã eu vou lá em Brasília buscar dinheiro para Belo Horizonte. E o ministro Alexandre Silveira é esse elo, né? Entre o PSD e entre o PT, entre Fuad e Lula. Tanto é que ele foi o único político nacional, e é o 02 de Kassab, que abraçou a campanha de Fuad. Ficou em Belo Horizonte todo dia andando de suspensório e atrás do prefeito em todo lugar que ele estivesse, ao lado do prefeito. Fechado, Eduardo. É para fechar mesmo. A Adilene falou em social-democracia, eu esqueci que no balaio do Fuad tem também o PSDB. Coitado. Vou fazer um intervalinho rápido, a gente volta com o debate.